Olá, aqui é a Angel. Sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, variedades, casos criminais, histórias e relatos sobre alienígenas, curiosidades, mitos e lendas de um povo, entre outras coisas. Antes de darmos prosseguimento, peço para quem quiser que se inscreva no canal, deixa o gostei, compartilhe em suas redes sociais e, se até o final do vídeo estiver decidido que quer continuar recebendo notificações sobre o conteúdo deste canal, ative os sininhos das notificações lá na opção todas e aí, sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal dessa que vos fala, você será notificado. Hoje vamos falar sobre curiosidades e vamos dizer também biografia, por que não? Vocês já ouviram falar da Távola Redonda, de Camelot, de Arthur e seus cavaleiros? Já, né? Pelo menos alguma vez na vida, alguém ouviu citar a saga desse herói mítico que atravessou os anos, os séculos e ficou gravado na história. Agora, vamos saber alguns fatos mais interessantes sobre a vida do verdadeiro rei Arthur, publicados por Jéssica Borges na página E Biografia. Se o rei Arthur realmente existiu, ainda não há certeza. Alguns historiadores afirmam que sim, mas, de qualquer forma, a figura heróica do líder dos bretões é hoje preservada pela literatura, cinema, teatro e outras formas de comunicação. Neste artigo foram selecionadas curiosidades sobre a vida do verdadeiro rei Arthur, aquele que supostamente existiu de verdade na Idade Média Britânica. Primeiro ponto: como o rei Arthur virou uma lenda? No ano de 1138, um clérigo chamado Geoffrey de Monmouth escreveu as crônicas, abre aspas, História dos Reis da Bretanha, fecha aspas, colocando Arthur como um dos reis na linha dos líderes britânicos, apesar desses escritos não serem considerados fonte histórica, foi a partir deles que popularizou-se a lenda do tal Arthur Pendragon, filho de Uther Pendragon, rei bretão responsável por liderar uma das resistências aos saxões, povo bárbaro germânico do leste, com a duquesa da Cornualha. 2. Contexto de nascimento do rei Arthur. Na época em que Arthur teria vivido, já perto do final do século V, a Grã-Bretanha era um território dividido, povos com costumes diferentes, digamos cristãos versus wiccas, bretões versus saxões e etc. Guerras civis eram comuns e as pessoas estavam acostumadas à violência. Era útil, então,
a criação de uma figura lendária, responsável por defender as terras britânicas dos saxões bárbaros e supostamente tendo como mestre o próprio Merlin, do Santo Graal, cálice sagrado associado à figura de Cristo. 3. As batalhas verdadeiras do rei Arthur. Não se sabe se o tal Arthur foi realmente um rei cercado por 12 cavaleiros que se reuniam em volta de uma tábua redonda no reino de Camelot, atual sudoeste da Inglaterra. Há evidências, no entanto, de 2 das 12 batalhas vencidas pelo guerreiro. Arqueólogos encontraram em um anfiteatro evidências de batalhas nas cidades de Chester, na Inglaterra. 4. Camelot realmente existiu? Não existe rei sem castelo, certo? No caso de Arthur, Camelot era uma cidade inteira, um reino e também o castelo mítico onde se reunia com os seus cavaleiros e vivia com a sua esposa, a princesa Guinevere. Há algumas teorias de onde teria sido esse tal reino. O professor Peter Field, expert em literatura arturiana, diz que seria no antigo forte romano de Camulodunum, localizado em West Yorkshire, no Reino Unido. Outra hipótese é que teria sido no vilarejo de Tintagel, na região da Cornualha, no Reino Unido, onde recentemente arqueólogos descobriram resquício de um grande palácio datada do século 5 ou 6. 5. Uma das passagens mais famosas das lendas arturianas é a retirada da espada Excalibur de uma pedra, coisa que só um verdadeiro rei como Arthur conseguiria fazer. Esta parte da história também é atribuída a Geoffrey of Monmouth, que em suas crônicas citava uma espada mágica galesa chamada Caliburnus, que já era comum em vários mitos celtas. Com o tempo, ela tornou-se a famosa e invencível espada do rei. Não há nenhuma evidência histórica, no entanto, que ela tenha realmente existido, ainda mais com poderes sobrenaturais. 6. A verdadeira Avalon na história do rei Arthur. Na história mítica, Arthur é traído por um de seus cavaleiros, Mordred, e gravemente ferido em uma batalha. Ele teria, então, sido levado à ilha de Avalon, onde foi recebido pela fada Morgana e colocado em descanso permanente para se recuperar. Na vida real, no entanto, o que se sabe sobre o enterro de Arthur é um túmulo descoberto pelos monges da abadia Glastonbury em Somerset, na Inglaterra. À época, em meados de 1191,
Os monges teriam encontrado na cave 2 corpos e uma cruz antiga de chumbo, onde se lia: aqui jaz enterrado o famoso rei Arthur com Guinevere, sua segunda esposa, na ilha de Avalon. Recentemente, na década de 1960, o arqueólogo e historiador Helge Rudolph recuperou o tal lugar, constatando que realmente havia sido remexido, mas até hoje não há sinais dos ossos encontrados e nem da tal cruz. Vamos falar um pouco sobre a autora dessa notícia, desse documentário, Jéssica Borges, comunicadora, redatora, curiosa de berço e apaixonada por cultura em geral. Ela é licenciada em Comunicação Social pela Universidade Anhembi Morumbi em 2012. Atualmente é mestrada em Estudos Africanos, produtora de conteúdo, revisora e trocadora de ideias. Então vocês podem estar procurando a autora deste documentário, Jéssica Borges. Bom, eu sempre fui fissurada no conto, na lenda, no mito, na história, no significado do rei Arthur de Camelot. Desde criança sempre fui fascinada pelo mundo sobrenatural e como o mito, a história, a lenda do rei Arthur é repleta dessas coisas, no mínimo sobrenaturais, sempre me chamaram muita atenção. Se você também gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu comentário aí embaixo no espaço reservado para você deixar a sua opinião. Também deixe sugestões para mais curiosidades e fatos históricos para serem narrados aqui. Deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que, assim como eu e você, gostam desse tipo de conteúdo. E se você já estiver decidido a receber notificações, quando essa que vos fala publicar algo aqui no canal, é só tocar o sininho na opção Todas. E sempre que tiver um vídeo aqui, você será notificado. Lembrando que esse é um canal eclético, cada dia um assunto diferente. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!